Olá pessoal, dando início agora a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa sempre à frente em tecnologia, atendimento humanizado, hoje com uma ala SUS de ponta, realmente investimentos aí sendo realizados para o melhor atendimento da nossa população. Sempre com muita informação e com temas importantes e necessários para a saúde das pessoas, contando com a presença de profissionais altamente qualificados e renomados. Benecast, medicina e saúde chegando até você. E hoje com um tema muito importante, algo de interesse de todos, tanto usuários, pacientes, enfim, da população em geral. O SUS e os níveis de atenção à saúde, avanços e propostas. E nós temos aqui um convidado para lá de especial. Ele, advogado, graduado pela Universidade Metropolitana de Santos em 2000, especialista em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas em 2019 e certificado pela Ares Manchester College, da Universidade de Oxford, Inglaterra, no curso internacional para líderes de saúde 2023. Foi secretário adjunto de saúde em Santos de 2013 a 2016 e hoje secretário de saúde desde 4/4/2024. Denis Valede Carvalho, muito obrigado pela tua presença, uma alegria para nós tê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estão assistindo aqui. Agradecer aí o nosso presidente da Pestana pela Beneficência Portuguesa, o Fleur, que faz parte aqui da bancada, gerente médico, grande parceiro técnico. E uma satisfação estar aqui nesse novo meio de comunicação, né? Estamos há 2 meses do ar, Benecast, para a gente poder trazer realmente informações sérias, reais. Hoje em dia, com essa rede social, né? Que vai, muitas mentiras, muitas fake news, então a gente pode trazer aqui tecnicamente, sim, todas as informações do nosso SUS de Santos. Informações legítimas e verdadeiras, né? É o nosso gestor médico aqui do SUS, Fleury Melo, que está aqui conosco, o nosso presidente sempre recepcionando aqui os nossos convidados, o presidente Ademir Pestana, também obrigado pela presença. Eu fico muito feliz, né, a gente poder ter esse espaço e ter hoje aqui em nossa bancada o nosso secretário de saúde, né? Eu acho que o programa de 40 minutos é pouco, né? Um secretário com essa experiência era um programa para 2, 3 horas no mínimo, porque a gente tem muitas perguntas a fazer, principalmente as perguntas que a população faz para a gente, né? E cumprimentar a todos aqui, o Fleury, doutor Fleury, amigo, médico que cuida do SUS, trazendo também uma nova gestão, né? Trazendo uma nova gestão, a gente ajuda o atendimento, o SUS na cidade, ajuda a Secretaria de Saúde também, que acaba recebendo a nossa tecnologia, porque cada hospital é diferente um pouco do outro. Mas é isso, Paula, é isso, Denis, é isso, Fleury. Espero que a gente faça aqui um bom programa, bem produtivo aí para as pessoas que vão nos assistir ou estão já nos assistindo. É isso aí, Paula. E falando em atenção básica, qual seria o papel da atenção básica? E uma segunda pergunta, quais são os tipos de atenção básica? Só para que as pessoas, a gente aqui trocando em miúdos, quem está nos assistindo possa compreender esse assunto que tem aí muita informação, para a gente poder entender deles, por favor. Atenção, primeiramente, Santos sempre foi o berço aí de muitas coisas de saúde, e a atenção primária, que é a antiga atenção básica, não foi diferente, né? A gente foi ter a criação das policlínicas junto com a Constituição Federal lá de 88, ainda na época da prefeita como da Thelma, mas depois passando pelo Beto Mansur, pelo Papa, e a gente fortalecendo a atenção primária, que é a porta de entrada do SUS. Okay. Então nós temos uma rede montada com atenção especializada de urgência e emergência, mas o que a gente tem que agora fazer o investimento é realmente nessa atenção primária. Eu tive uma oportunidade no mês passado ir num curso que foi até feito pelo HCOR,
E estava lá o Oswaldo Cruz, estavam lá os grandes hospitais, e foi um inglês que veio falando sobre saúde e estava se falando muito em telemedicina. Inteligência artificial, tá? Como é que vai ser? E era uma palestra só para médicos. Eu estava lá inserido, fui convidado por ser secretário de saúde, mas era mais voltado para médicos, e eles falando exatamente isso. No mundo, a atenção primária, você consegue abranger o maior número de atendimento e falar em prevenção com menor custo. Tá? Então, a atenção primária, ela é essencial, além de ser a porta de entrada, ela é essencial para você buscar a prevenção, que a prevenção ainda continua sendo o melhor remédio para o tratamento das doenças. E aqui em Santos nós temos 2 tipos de atenção básica, atenção primária, né? Nós temos a saúde da família, que é realmente uma equipe multidisciplinar, que a gente vai nas casas, que você tem um acolhimento maior para a população, e a gente também tem as EAP, que são realmente unidades que não detêm o pessoal da saúde da família. Nos grandes centros comerciais, quando você tem mais na orla da praia, que fala em prédios, a gente não tem tanto acesso a essas pessoas. Então nós temos esses 2 tipos aí de atenção primária aqui em Santos. Uma dificuldade muito grande que nós vemos nos pacientes em termos de saber para onde ir, saber quais as providências a serem tomadas. O paciente descobre, então, que ele está com suspeita de câncer. Qual é o passo a passo? Ainda existe muita dúvida em relação a isso. Qual é o passo a passo para que ele possa dar início a esse tratamento? Então a gente volta àquilo que eu estava falando, né? Nós temos a atenção primária, que aqui em Santos é denominada policlínicas, e nós possuímos aí 33 policlínicas. A gente tem em todas as regiões, em todos os bairros. Inclusive aí o nosso prefeito, Rogério Santos, ele vem aí investindo nessa questão. A gente acabou de fazer uma entrega numa policlínica do Estuário, e agora a gente vai fazer a entrega do Policlínico Vila Gilda e uma outra policlínica que vai ser um grande complexo, que vai ser São Jorge, Caneleira e Santa Maria. Por que a gente está falando em policlínica? É a porta de entrada, como eu falei na primeira pergunta. Então a pessoa ela tem que estar acolhida na policlínica para poder sim ser encaminhada pelos especialistas, e aí sim a gente buscar o tratamento, os exames, o diagnóstico, para ele entrar na nossa rede SUS. Num caso oncológico, no caso de câncer, ele vai ser direcionado para o estado, que é de alta complexidade. Mas o início da entrada dele no Sistema Único de Saúde é por uma de nossas policlínicas. Ele deve se dirigir à policlínica. A policlínica de referência. Então o Santista ele verifica qual é a sua policlínica de referência, vai ser acolhido, imediatamente já vai marcar uma consulta com o clínico médico, pedir todos os exames, e aí ele entra na nossa rede, e a gente tem uma rede aí complexa, bem interessante em Santos, que ele vai poder ser atendido. Desse primeiro atendimento para início desse tratamento do câncer, a média de tempo qual é, mais ou menos? É difícil falar qual, porque assim, você tem que ver, é câncer e qual tipo de câncer. E como eu falei, caso oncológico, a gente tem um perfil de alta complexidade, então a grande maioria vai para o estado, tá? Mas o mais importante, tem algum problema, procure sua policlínica, porque o tratamento de câncer, quanto mais precoce a descoberta, aí o nosso médico aqui, o nosso gerente médico, ele pode dar maiores explicações, mas quanto mais precoce a descoberta, você tem um resultado muito feliz no final. Ok. O Dr. Fleury, essa parte todinha aí, né, da gestão do SUS, tem feito um trabalho maravilhoso. Fleury, fala um pouquinho para nós sobre esse teu trabalho também, o que a Beneficência vem realizando. Eu queria agradecer, obrigado, Denis, presidente, Paulinha, pela oportunidade de estar novamente aqui. É uma missão, né? Eu considero uma missão. Todos aqui que estão presentes, incluindo a Paula, foram grandes parceiros, né? Eu acho que estamos fazendo 3 anos nessa gestão, nessa organização dos serviços do SUS dentro da Beneficência Portuguesa, e eu posso falar com certeza que na mesa aqui eu tenho 3 parceiros, cada um na sua autonomia, né, de trabalho. O Denis, quando a gente começou a conversar, você era secretário adjunto de saúde, e sempre foi eu sabia que você ia se tornar secretário em algum momento pela sua dedicação, conhecimento, abertura. Eu agradeço. No começo eu não tinha muito conhecimento e você foi uma pessoa muito importante dentro da secretaria.
diversas outras a me ajudar a começar essa comunicação que em um tempo se perde, né? As coisas, acho que todo relacionamento tem altos e baixos, né? Quando a gente chegou, a gente estava num momento mais difícil do relacionamento do município com a entidade, mas a gente conseguiu recuperar, a gente conseguiu trabalhar muito bem isso, acho que o presidente capitaneou isso muito forte, tanto me apoiando, né, nessa questão, e dentro da secretaria eu tive muito prazer com as pessoas que estive lá, que conheci e muita ajuda. Então, o nosso primeiro trabalho foi entender, né, qual era a missão da Beneficência Portuguesa na saúde. Qual que era o nosso trabalho? É claro que se a gente tentar fazer tudo, acho que até a própria função de secretário de saúde não existe vou resolver todos os problemas. Isso não existe a possibilidade. Então é de entender como que é a sua missão, quais são os principais atos a serem feitos. Então, depois de uma auditoria de contrato que nós fizemos, um relacionamento com o município, ajustamos os pontos que necessitavam ser organizados, e disso veio um resultado muito positivo, que vem numa crescente. A Beneficência hoje oferece mais do que oferecia anteriormente, a nossa relação com o município é mais forte do que era anteriormente, e o objetivo é que isso continue, que eu tenho uma missão aqui dentro, o presidente sabe, a gente quer ter a importância, eu sou uma pessoa que acredita no SUS, eu falo que todo mundo utiliza o SUS, mesmo a pessoa que tem o seu convênio, ela precisa do SUS. O motorista do ônibus que utiliza o SUS, ele precisa estar bem atendido, ele pode atropelar seu pai, a você, se ele estiver mal atendido, mal cuidado, tudo, esse mundo dá muitas voltas. Então a gente precisa, mesmo quem não usa o SUS, que faça o melhor para que funcione, porque é um serviço de importância, de direito da população, e o meu objetivo dentro da instituição, assim como do presidente, de todo mundo que está aqui, do secretário, é tentar fazer o melhor com o que a gente consegue para o Sistema Único de Saúde aqui da nossa região. Dentro dessa gestão tão bacana, né? Todo o trabalho que foi sendo feito ao longo desses anos aí pela saúde em Santos, houve avanços que são visíveis a todos nós, né? Eu queria te ouvir falando um pouco aí sobre a continuação desse trabalho, sobre os avanços, as propostas aí para a nossa cidade, o que a Secretaria de Saúde tem aí como avanço, como proposta nesse momento, para que esse trabalho lindo aí continue alavancando da forma como vem sendo, né? O hospital infantil que está chegando aí, né? Olha depois lá, de muitos anos, né? A Secretaria pensando nisso, e agora parece que ele parte para a realização. E outra coisa, secretário, é sempre importante escutar de um secretário as pessoas quando precisam de qualquer assistência à saúde, essas pessoas às vezes procuram, né, as UPAs erroneamente, né? As pessoas querem um atendimento muito rápido e procuram as UPAs quando deveriam estar indo para as policlínicas. E aí eu queria saber do secretário como é que ele tem atuado nesse sentido, né? Como é que ele tem passado essas informações para a própria população, né? Então, vamos lá, vou passar algumas perguntinhas aqui e aquilo que até o presidente falou no começo, a gente discutir saúde em 40 minutos, nem 2 e 3 horas, a gente fica dias aqui discutindo. É verdade, e eu já me coloco à disposição aí para a gente sempre estar podendo bater. 1, 2, 3. Vamos lá, porque a gente tem muito o que falar. O secretário tem que, no mínimo, a cada 2 meses fazer um programa aqui. Eu tô de acordo. Porque passa a ser uma ferramenta também por município de informações, né? E para as pessoas que o Benecast ele tem esse propósito de passar informação, né? Exatamente, a informação real, a informação verdadeira, e fico à disposição porque realmente o mais importante disso tudo é passar a comunicação verdadeira para a população. E o presidente aqui, que também é vereador, ele preside a Comissão de Finanças Sim. da Secretaria de Saúde. E ele sabe o que está falando, primeiro que também atua aqui no SUS, aqui pela BNE, mas também fiscaliza os nossos contratos. E estou falando isso porque quadrimestralmente a gente está na Câmara fazendo a apresentação. E nesta apresentação, muitas vezes eu falo, né, presidente, mais de 90% da população que estão dentro da UPA, né, o que é UPA? Uma unidade de pronto atendimento. Quando você tem um problema na hora,
você tem que ir para uma UPA, para uma emergência. Sim. Né? E não para aquelas doenças. Eu estou com resfriado, você podia estar sendo já tratado uma doença um pouco mais crônica nas policlínicas, no nosso ambulatório de especialidades. Ambulatorialmente. E 90% da nossa população, e quando eu falo, não falo somente de Santos, é uma cultura do Brasil, vai para a unidade de pronto atendimento, que é onde realmente estão os casos mais agravados. E aí a gente lota esses pontos, né? Então por isso que é importante a gente estar fazendo um trabalho de fortalecimento da atenção básica, da atenção primária, para chamar essa população santista para ir para a nossa porta de entrada da atenção primária e aí não sobrecarregando as nossas portas de urgência e emergência. Essa conscientização ainda está acontecendo, né, secretário? Vai ser sempre isso, no público, no particular. Eu acredito que aqui na Beneficência também. 70%, tem alguns estudos mostrando que 70% da procura ao pronto-socorro são de problemas ambulatoriais. Aqui no particular. Olha, no geral. A gente chega a 90% no público, mas não tem diferença, não diferencia o problema do público privado. Então essa cultura de estar sempre procurando a porta de emergência que sobrecarrega o serviço público. Né? Isso, é verdade. E até fazendo um debate amplo, não existe SUS aqui em Santos hoje, vendo só na administração direta. A gente precisa de parceiros do privado. E a Beneficência, como outros hospitais filantrópicos, até as empresas, quando a gente vai para uma licitação, é essencial para a gente poder ter uma qualidade no Serviço Único de Saúde. E haja visto, foi o que aconteceu na pandemia. O Fleury aqui, o Dr. Fleury, ele foi muito inteligente e falou que todo mundo usa o serviço SUS. Sim. Mesmo que tenha um plano de saúde, e pode ser até um plano de saúde aqueles tops de São Paulo, né, dos melhores hospitais de São Paulo. Quando você fala em vacinação, está no Serviço Único de Saúde. A gente viu aqui em Santos, na pandemia, e se fosse a Benê, os demais hospitais, parceria também com os privados, por exemplo, com o Oswaldo Cruz, a gente não conseguiria chegar no número de leitos que a gente chegou e que a cidade de Santos foi uma das poucas cidades no mundo que quem estivesse em Santos, não era por santistas, quem estivesse em Santos e pegou Covid, não ficou sem retaguarda hospitalar. Quando a gente viu a capital de São Paulo, o prefeito na época, dando um feriado de 10 dias, porque as pessoas não tinham leitos hospitalares e que as pessoas automaticamente iam pegar um feriado desse, ia sair e o prefeito foi se obrigado a fazer um lockdown, fechar a porta, porque senão ia ter uma invasão de milhões de pessoas para aproveitar a praia, para aproveitar as férias dadas. Teve que tomar essa medida aí, uma antieconômica, né, mas por bem da saúde, mas por quê? Nós estávamos chegando a 97% de taxa de ocupação, mas a gente tinha ainda leitos hospitalares. E nós tivemos leitos aqui na Benê, na Santa Casa, nos estivadores. Nós fizemos um comodato, pegamos emprestado do Hospital Vitória para a gente poder ter lá mais de 130 leitos. E eu lembro disso que o prefeito, que foi na segunda onda isso, que já o prefeito Rogério Santos, a primeira onda foi com hoje o deputado Paulo Chão Barbosa, a segunda onda foi hoje com o prefeito Rogério Santos. Me ligava e falava, Denis, aonde é que a gente vai abrir mais leitos? Porque a gente está chegando a 97%. Aí eu lembro que eu falei, ó, espera um dia que eu tô vendo que está tendo um declínio na taxa de internação. Então talvez a gente não consiga, mas senão a gente já tem um plano B e plano C para abrir mais leitos. Então, essa parceria pública e privada que é feita aqui em Santos, que é essencial para a gente ter a qualidade e o acesso aos nossos munícipes, e a pandemia foi um caso desse. Perfeito, perfeito. Com relação a essa necessidade de informação, né? Porque a gente ainda percebe que, por exemplo, a procura pela policlínica, como a gente acabou de falar, existe alguma campanha para essa conscientização, porque a gente ainda percebe as pessoas girando muito, inclusive no Outubro Rosa do ano passado, nós tivemos a alegria de ter a presença do secretário conosco, né, participando da nossa roda de conversa. Nós, inclusive, trouxemos esse assunto porque a dúvida, a quantidade de dúvidas em relação a isso, nós víamos presentes nos pacientes e passamos um ano e nós continuamos. A gente ainda tem essa dificuldade, a dificuldade deles saberem o que fazer, para onde. Tem alguma campanha de conscientização para que a gente possa melhorar essa questão da informação? Olha, a comunicação é uma das coisas mais importantes que tem na vida e na saúde não é diferente. A gente vê hoje, nós estamos a toda semana na mídia
chamando a população para vacinar. Uma coisa que tinha que ser automática. Sim. Voltando até aqui a pandemia, a gente passou Covid, milhões de pessoas morreram. Hoje nós temos vacina, nós temos 33 policlínicas vacinando, nós temos a população, só que a população não vai procurar vacina. Né? Você pega aqui os índices baixíssimos de Covid, por exemplo, nós tivemos esse ano 39 internações, 1.105 casos confirmados e 7 óbitos. Ou seja, Covid mata ainda. Sim. E a gente tem que comunicar à população, venham buscar vacina, porque ela está disposta em nossos postos de saúde. Vacina da dengue, anos e anos e anos, um século a gente brigando com mosquito, agora já saiu a vacina da dengue, para crianças de 10 a 14 anos. Nós tivemos aí uma taxa de cobertura para esse público somente de 22,7%. É um absurdo. É um absurdo. Com certeza. Eu fiz questão de levar minha filha no sábado para ela vacinar contra a dengue. Ela está nessa faixa de 12 anos, ela tem que ser vacinada. Né? E a população não vai. Da gripe, mesma coisa. Né? H1N1, ela mata. A influenza, ela mata. A gente viu um grande nome, o Silvio Santos. Ele estava com uma idade, 93 anos, mas foi em decorrência da H1N1, ou seja, a doença ela está aí. Então a gente tem que vacinar. E por que eu estou falando isso? Porque a comunicação é essencial para alertar a população. Que o ser humano ele entra na zona de conforto, né? Não tem mais Covid, agora não tem mais dengue porque está no frio, né? Apesar de não ser mais uma doença sazonal no verão, porque a mudança climática tem calor o tempo todo, mas agora bateu frio, não fala mais de dengue, né? Ou seja, a dengue vai estar aí. Sim. Né? Então, essa comunicação é essencial. Comunicar, a gente tem uma rede montada, a gente tem os insumos, a gente tem os profissionais e comunicar para realmente atrair a população para a gente poder nossas bases de saúde. E aproveitando, até eu pulei aqui uma pergunta que a Paula me fez e o nosso presidente falou, quais são os avanços, né? Sim. A gente está realmente fazendo fortalecimento da atenção básica com essas 3 policlínicas que nós estamos vamos entregar para a população até o final do ano. E também tem a notícia do hospital pediátrico, que fazia parte aí, na época do candidato, prefeito Rogério Santos, lá 3 anos atrás, que ele assumiu a cidade na pandemia, mas hoje ele conseguiu realmente tirar do papel, que é o hospital pediátrico, que vai ficar na Zona Noroeste, que é a região que tem uma grande carência, principalmente nos nascimentos, tudo. Sim. Então vai ter lá, nós vamos ter lá 30 leitos, 120 de enfermaria e 10 de UTI, que é um problema da região. E nós, com a parceria que ele tem juntamente com o governador Tarcísio, né, já está ensaiando aí para a gente fazer um convênio com o Estado para poder abrir a porta para a região, né? Porque Santos tem uma característica de abrigar os grandes centros de saúde e não vai ser diferente. Então, nós estamos aí já em conversa. Há uma previsão de início das obras? O início das obras já iniciou as obras, tá? E a gente tem uma previsão aí de 18 meses para ela ficar pronta. O hospital pediátrico. O hospital em funcionamento. Em funcionamento. Poxa, que avanço para a cidade, né? Um avanço, um legado que vai ficar. Era que nem com o Hospital dos Estivadores, né? Hoje a gente tem lá 151 leitos, nós não tínhamos esses leitos aqui, e o Hospital Pediátrico não vai ser diferente, né? Vai ser uma baita avanço. A necessidade de leitos pediátricos hoje no município? Muito, total. Um grande problema que nós temos são os leitos pediátricos. No Estivadores nós temos leitos neonatal, que é diferente do pediátrico, né? Com 30 dias já vira... 28 dias já vira pediátrico, 4 semanas. Lá vai ser o hospital pediátrico, ou seja, vai ser referenciado, não vai ser porta aberta, vai ser referenciado para leitos de pediatria, para crianças. Tá? Mas os outros centros a gente vai precisar continuar assim, tendo os leitos, ou seja, vai ser uma soma, a gente não está substituindo o leito, muito pelo contrário, será uma soma de leitos aí e com conversa do prefeito com o governador Tarcísio para abrigar também para a região como um todo. Secretário de Dinheiro, né? Nós sabemos que o Estado coloca aí, é obrigado a colocar por lei, força de lei, de 12%, né? O município depende da vontade, depende do orçamento, ele pode destinar 18%, 20%, até 23%. A gente sabe que tem municípios que coloca quase 30% e não resolve o problema de saúde, né? E mais o governo federal, né?
Como é que fica essa conta, essa necessidade de recursos? Porque as pessoas acham que o município de Santos tem sobra de caixa, pode fazer tudo. Isso não é uma realidade. O que está aí, né? Inclusive, eu comentei do hospital pediátrico. O hospital pediátrico, se fosse precisar de recursos do município, ele não seria construído, porque não tem, né? Então, ele conseguiu por uma gestão, por uma troca inteligente, onde o município cede um espaço que serve para uma empresa e, em troca, essa empresa constrói um hospital. E aí o município não gasta nada e passa a ter um equipamento necessário para as pessoas. E aí tem pessoas que fazem crítica a isso, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que está criticando isso. Falei, se essa não for a forma moderna de se fazer política e de se buscar o melhor para a população, também não sei o que é, você me explique, né? Então, como é que está essa situação, né? Porque Santos a gente sabe que é referência nacional na saúde, secretário. Então, eu só queria uma abordagem das dificuldades, né? Apesar de arrecadar, Santos ter crescido quase 1 milhão no seu orçamento, 6 mil novos empregos, né? Santos, se fosse um pequeno país, a gente cresceria quase 5% de PIB, então mostra que é uma cidade com boa gestão, né? É como aqui, né? A Beneficência Portuguesa, quando a gente fecha o balanço e leva para aprovação, né? Nós somos cobrados nesse sentido, está crescendo, como é que está, né? Então a gente atua dessa maneira, né? E aí é público, né? Onde as pessoas têm acesso, ele mesmo citou, a gente está à frente aí da prestação de contas, como presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, tudo passa lá. A gente tem essa responsabilidade de acompanhar junto com o secretário, né? Mas a Secretaria de Saúde sempre foi muito transparente, cada vez mais, eu acho que sempre também está à frente nesse sentido de informação, transparência, enfim. É isso, secretário. Como é que está essa situação financeira? Poderia já aproveitar o gancho, que eu tenho uma dúvida que eu estava pensando aqui. Ele está acumulando um monte de... Não, existe a dificuldade financeira e existe também a inflação da saúde, ela é diferente, né, da inflação da economia comum, tudo é muito dolarizado, as doenças, as tecnologias são cada vez mais de ponta, e até pensando nessa questão da parceria público-privada, se isso entra em discussão, a questão do município, assim como o governador agora do estado de São Paulo, ele entrou com essa tabela, a SUS Paulista, que vai dar um fôlego novo nos hospitais, se na questão municipal também existe espaço, se existem projetos porque pensando pelo lado da instituição, não são poucos os procedimentos que a gente sabe que a nossa tabela SUS ela é desatualizada há 20, 30 anos, né? Ela é muito defasada e é um problema que se discute em todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal, a tabela SUS nessa questão. Mas pensando mais regionalmente, assim como o Estado, em ações de saúde, vou dar um exemplo, por exemplo, uma hemodiálise ou alguma coisa específica, se existe possibilidade de ações pontuais da gestão da saúde para solucionar problemas pontuais, ou se isso é uma coisa mais engessada, que requer que outras esferas... É uma dúvida pessoal. Tem um grande amigo meu que está nessa mesa que fala que a saúde ela não tem valor, mas tem custo. Eu escuto essa toda a audiência, o vereador Ademir Pestana, com toda a sua propriedade da saúde, na fala dele eu aprendi isso, e aprendi mesmo. Não tem preço, né? Mas tem custo. Mas tem custo. Na verdade é um grande desafio a gente buscar aí, valores externos. Tá? Só para você ter uma ideia, nós temos 3 UPAs. As UPAs elas são qualificadas e habilitadas. O máximo que o Ministério da Saúde paga, nós não temos nenhum financiamento estadual. Isso está preconizado no Ministério da Saúde, nas esferas. O máximo que paga é R$500 mil. Cada UPA custa para a gente 2.600.000. E quando nós começamos a publicizar aqui as UPAs, que foi lá em 2016, a gente foi lá no Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de estar na época com o secretário nacional do Ministério da Saúde, e ele falou, para mim,
para o Ministério, a UPA ela custa R$1 milhão, não importando se é no Pará ou lá no Sul. Ela custa R$1 milhão. E o Ministério da Saúde financia com 50%. Eu escutei isso, ninguém me falou. Naquela época, cada UPA custava R$1.600.000. Hoje, ou seja, já não pagava metade. Já não pagava. Hoje, a UPA custa R$2.600.000 e continua os R$500 mil. Ou seja, para você ver uma defasada. Faz-se milagres. 2013 foi o último reajuste que teve no pleito aí da tabela SUS. Um reajuste pequeno. E não mais. E é aquilo que o Dr. Fleury falou. As altas tecnologias, a inflação médica, que é muito mais alta do que qualquer IGPM ali, tanto é que os nossos contratos de gestão, eles não são pautados no IGPM. Não tem como. Por quê? Se você faz o reajuste do IGPM, você não paga o custo do que você tem nos serviços prestados no ano seguinte. A gente faz repactuações para poder dar. E o aporte das repactuações são realizados como? Fonte municipal, fonte do Tesouro, fonte dos impostos dos munícipes de Santos. Independente se estou atendendo gente da cidade vizinha, cidade nossa, se vem... Enfim. Um outro exemplo que a gente tem, por exemplo, a gente tem um grande problema, um gargalo aí, na questão das órteses e próteses. Na ortopedia. Cada prótese hoje custa R$16 mil. O Estado ajuda? O governo? O Estado deveria pagar 100%. Porém, só paga 5 mil. Meu teto é 5 mil. Só que hoje está 16 mil. A cirurgia completa, honorários do médico, o centro cirúrgico, a prótese, 5 mil. A média. A nossa média é 16 mil. Ou seja, tem gargalo. Sim. Então, realmente, um grande desafio, por isso que é importante a gente ter um monitoramento aí do capital federal, da parceria com a União, parceria com os estados, os deputados também ajudando muito nessa questão de poder trazer recursos para a cidade, porque é aquilo que meu grande amigo Ademir Pestana sempre fala, a saúde, ela não tem preço, mas tem seu custo, que realmente é uma coisa... O que tem salvado e ajudado muito essas emendas parlamentares, não? As emendas parlamentares vêm para subvencionar esse déficit, mas no final da conta não paga. Não paga 100% isso aí. Isso dá uns alívios. O próprio nome diz, né? Ele emenda. Então deveria ser um problema sanado para que a emenda pudesse ser utilizada em outro... As emendas elas deveriam ser não para recompor caixa, né? Mas sim para você atingir novas ações. Ampliar as ações. Então eu tô com um gargalo de oncologia agora. Vamos buscar uma emenda para limpar a fila de oncologia. Não. Hoje as emendas elas estão sendo realizadas para quê? Para tentar amortizar o prejuízo que as entidades filantrópicas estão tendo. Para continuar aberto. Para continuar aberto. Secretário, como é que é? Chegar em casa, consegue esquecer um pouco o que é secretário de saúde, conviver com a família, dormir bem, ou não consegue dormir? Como é que é ser secretário de saúde? Avocar essa responsabilidade, né? E como você saiu de advogado para secretário de saúde também? Eu tive aí a oportunidade... O Denis é brilhante, sempre acompanhei. Eu tinha um preconceito um pouco dele não ser médico no começo, mas ele já se mostrou que até não é um preconceito, mas você fala, pô, secretário de saúde vai entender o quê? Não é médico. Mas, na verdade, quando eu entrei mais na questão da saúde pública, da burocracia, um advogado, ele muito lá, o José Serra, né, que é engenheiro, foi acho que para mim o melhor ministro da saúde, não era médico. Não, também, mas né? O Denis, ele sempre mostrou um conhecimento de causa, e não só da parte técnica, que isso é uma coisa realmente não é fácil, né, a parte técnica médica, ele sempre mostrou muito conhecimento sobre isso, mas também da parte burocrática, às vezes a gente chega com a vontade, né, fala, Fleury, não é assim, a gente vai fazer o caminho correto, isso aqui é com o Estado, isso é com o município. Tem muitas pessoas que criticam, mas não ajudam, deveriam dar as ideias e ajudar, né? Eu fiz essa pergunta ao secretário porque a gente está à frente de um hospital e às vezes me tira o sono também, viu, secretário? E às vezes a gente fica na expectativa do celular, o secretário é o primeiro a ligar, saber como é que está, se vai pagar, se tem verba essa para mandar para o hospital, né? Ainda hoje, a primeira pergunta que eu fiz a ele, hoje foi essa aqui. Não consigo desligar isso aí, realmente, a gente está nessa missão,
Eu estou há 12 anos na Secretaria de Saúde, tive a oportunidade de ser convidado na época pelo ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa para assumir como secretário adjunto, e na época até era o Dr. Marcos Calvo, que me ensinou muito na parte do SUS. Um grande secretário. Um grande secretário, um grande conhecedor do SUS, implantou o SUS também em 88 com a Constituição Federal, tudo, e aprendi muito com ele. E na verdade eu vim para fazer a gestão, né? Respondendo rapidamente, não se desliga, é 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Ontem à noite eu estava tentando ver o Fantástico e eu não estava conseguindo, porque estava no WhatsApp falando sobre a saúde do município, né? E isso não sou eu, o nosso time principal está sempre antenado. Mas a nossa missão é essa, então a gente tem que se dedicar ao máximo enquanto estiver nessa qualidade. E eu cheguei então há 12 anos como secretário adjunto, depois acabei me tornando diretor administrativo financeiro, juntamente com o Fábio Ferraz como secretário, também foi um grande gestor, para mim. Sim, verdade. Um dos melhores secretários de saúde que Santos já teve. Não era médico, também advogado de formação, gestor público. Me especializei em gestão pública, né? Fui buscar estudo, então fiz a GV, lá é gestão em saúde, específica gestão em saúde. Tive a oportunidade de ir para Oxford, fazer líderes internacionais de saúde, para adquirir, porque aonde você está, todo lugar, você tem que estar, você tem que ser gestor. Independente se você for o técnico da área ou não. Você tem que estar rodeado de técnicos para te dar baseamento nas suas tomadas de decisões. Como agora, eu me permito aqui, vamos conversar de oncologia, já virei para o Fleur aqui. Doutor Fleur, me ajuda aqui, não há problema nenhum. Eu quero ter um quadro técnico do lado e a gente vai tomar a decisão em conjunto. Mas você não precisa ser um médico, um enfermeiro ou um engenheiro numa secretaria de obras. Lógico, se você for gestor e técnico, perfeito, mas nada que você tem que ser gestor aonde você atua, né? Isso que eu busquei me profissionalizar para isso e estar sempre ao lado de pessoas técnicas para basear a sua decisão. Agora, presidente, não tem descanso não. Eu acredito que o senhor também não tem, mas não tem descanso não. Minha mulher e minha filha começou já a reclamar um pouquinho. Eu acredito. Ela falou, nunca você ficou tão distante. Eu falei, calma que o pai já volta. Eu acredito. Denis, a gente sabe que muitas vezes a população, o munícipe, tem as suas queixas. Na verdade, a gente está caminhando para o final do nosso Benecast. Nós precisaríamos do Benecast 1, 2, 3 com o Denis. Vamos fazer. Nós vamos fazer. Nós já estamos assumindo um compromisso aqui, Denis, tudo bem? Opa. Então, quando há reclamações ou a insatisfação da população, ou pela dificuldade de se falar no 0800, ou porque a policlínica não tem dentista, ou enfim, problemas relacionados à saúde, a gente sabe que existe a reunião do Conselho Municipal e poucas pessoas, acredito eu, sabem que podem recorrer, inclusive ajuda muito, né, para estar apresentando essas demandas, para estar buscando soluções. Aonde é que está acontecendo? Como é que acontece? Vamos explicar para o pessoal que está nos assistindo de que forma eles podem se pronunciar, reivindicar, ou de certa forma auxiliar até essa gestão, né? Porque, como você bem disse, ouvindo, a gente consegue ter frutifica muito mais, né? Quem ouve mais erra menos, né? Então a gente tem que estar de ouvidos realmente para quem utiliza os nossos serviços públicos de saúde, para a gente poder ter conhecimento e arrumar o que estiver errado, ou mesmo explicar o que estiver certo, e às vezes é uma questão de comunicação com o paciente. Então nós temos aí toda última terça-feira nós temos as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, que em Santos é muito ativo. Muito ativo. Que ótimo. É importante saberem disso. Importantíssimo. E que a gente sempre quer o maior volume da população lá. Hoje, as plenárias estão lotando, está sendo muito boa a discussão. E a gente está lá para ser criticado, para ver o que está acontecendo, para poder orientar. Agora, nós temos também 24 horas nossos canais de ouvidoria. Ok. E também o site da cidade de Santos, né? Você vai no portal e pode fazer qualquer tipo de denúncia. E é importante, porque tendo as reclamações que a gente consegue buscar, da reclamação, né? que a gente consegue detectar se está tendo algum problema pontual
ou geral para a gente tomar realmente as soluções. Eu vou pedir até para eles colocarem todos esses contatos da ouvidoria. Olha, Júlio Conceição 240, acontece então a última reunião terça-feira do mês às 18h30. 18h30. Muito importante a participação. E quem não puder ir, nossos canais estão abertos 24 horas no site, né? E pelo telefone 162. Desculpa, Telefone da 162. 162, que é a ouvidoria da Prefeitura de Santos, também para a gente poder pegar as demandas. Vou dar um exemplo aqui, até que se falou das ligações 0800. Sim. Em julho de 2023, nós estávamos com um problema grande do call center. Nós atendíamos 55.352. Como a gente viu que estava havendo muitas reclamações, a gente conseguiu fazer um contrato novo, a gente conseguiu fazer um outro call center interno no Ambesp Nelson Teixeira, e hoje a gente subiu para 112 mil ligações. Ou seja, a gente mais que dobrou Sim. o número de ligações. Então, é um exemplo que as pessoas realmente dando a notícia que estão com um serviço não eficiente para a gente poder tomar a solução. Ok, perfeito. Tínhamos muito o que falar, né, presidente? Puxa vida, muitas perguntas, mas vamos deixar esse nosso compromisso aqui, então, para que mais 1, 2, 3 vezes, quantas a gente puder fazer contigo, nós queremos estar contando com a tua presença aqui. Denis? Prazer, Paula. Presidente Admiro, muito obrigado mais uma vez por abrir a porta da beneficência, não só da comunicação, mas também por toda a assistência que a Bene dá para o SUS de Santos. Obrigado mesmo de coração. Doutor Fleury, nosso parceiro técnico aqui, realmente a gente faz discussões aí, sempre de alto nível e buscando aí um resultado técnico. Muito obrigado e fico à disposição para a gente poder fazer com periodicidade, que é aquilo que o presidente falou, para a gente poder sempre trazer as notícias reais para os nossos ouvintes. Eu acho que é importante para você e é importante para nós, é importante para quem nos assiste. Como a gente disse, há um problema de comunicação, vamos tentar, na medida do possível, ir resolvendo um pouco disso. Muito obrigada. Para vocês que nos assistem, muito obrigada pela audiência. Curte, compartilha. Benecast, Medicina e Saúde, chegando até você. Tchau, tchau.